Olá! Hoje venho a ti com a proposta de um exercício para te encontrares. Sentes que há momentos na vida em que sentes que há algo que não está bem, algo que te falta em ti, parece que ferves em pouca água e não consegues perceber porquê? É natural que muitos de nós não gostem de ir a terapeutas, gostem de fazer o trabalho sozinhos, consigo, e por isso é que eu gosto de colocar aqui estes exercícios. Porém, há pessoas que não conseguem entrar em transe hipnótico assim tão facilmente, como outros que são mais criativos. Isto tudo devido à sua forma de captar o mundo, de captar a realidade. A nossa forma de captar o mundo, de captar a realidade, assenta nos nossos sentidos ou nas nossas emoções, quer seja visual, auditivo, sinestésico, o que for. O exercício que eu tenho hoje é considerado universal. Vou propor-te realizar um exercício simples, mas que seja abrangente a todas as formas de captar a realidade, a todas as pessoas, às diferentes formas de perceber o mundo, como está inserido dentro de ti. O que é que eu proponho? Proponho-te não umas masmorras como eu já fiz anteriormente num outro áudio que até tem um som que não está assim tão bem, porque tive que sair num momento. Proponho-te uma forma de entrares na tua casca da cebola, naquilo que está lá realmente dentro, que te provoca, que faz mexer da forma como tu não queres, daquele espinho que lá está cravado. Muitas vezes nem sabes qual é. E este exercício simples, divertido, permite-te mesmo entrar dentro de ti e conhecer, e não só isso, permite-te trabalhar. Porque o autoconhecimento traz-nos trabalho interno e é muito importante que, se tu perceberes que há algo ali, que tu tenhas que o trabalhar. Então, de uma forma tranquila, consciente, segura, em tua casa, vamos simplesmente colocar fones tal e qual como eu estou, porque é mais fácil para captar a minha voz, deixares-te levar. Colocar-te também aí num local tranquilo, sem ser interrompido, talvez colocar o telemóvel em modo de voo. Se por acaso costumares ver muitos anúncios, coloca um browser que te permita limitar os anúncios. Se não tens essa possibilidade, ouve os anúncios quando passam, deixa-os passar, respira fundo e depois voltas ao momento em que nós estávamos. Não há problema nenhum, porque não são os anúncios que te impedem de ouvir ou de estar atento, são os teus barulhos internos, nada mais do que é isso. Então, o que eu te proponho é que tu saias mais leve, mais consciente. Durante essas semanas seguintes que tu vais perceber que há algo em ti que mudou. Tu não precisas estar a pensar neste trabalho constantemente, naquilo que fizeste, naquilo que viste. Pretende-se é que tu te sintas leve, tu percebas que há outras áreas na tua vida que vão mudar e não só essa que tu vais trabalhar aqui. Portanto, se costumas seguir os meus vídeos ou se é a primeira vez, vamos fazer algo diferente. Algo que eu vou captar os diferentes sentidos, as diferentes formas como vocês que vão estar a ouvir captam a realidade, e vamos ver o que este exercício nos traz a todos nós. Então vamos começar sentado ou deitado, numa posição confortável, com os teus fones nos ouvidos. Vamos simplesmente e gentilmente fechar os teus olhos. Vamos respirar fundo 3 vezes, enchendo bem o peito de ar, sentindo bem a barriguinha a subir e a descer. Vamos prestar atenção a esse subir e descer da tua barriguinha. Se preferires, podes colocar as tuas mãos na barriga para perceber como elas se entrelaçam ou como elas se apoiam uma à outra. Vamos te conectar às tuas mãos, pensando como será esse ar que enche os teus pulmões, mas que te faz subir a barriguinha. Se fosse um cheiro, qual seria o cheiro desse ar que entra? Se é de um incenso, se é de um perfume, se é de apenas da tua casa ou da rua. E vamos percebendo como esse ar agradável pode fazer subir e descer a tua barriguinha. Isto até é divertido.
Vamos concentrar a atenção então nesse processo de subir e descer, pensando como seria estar no topo de uma montanha, criando um filme em que tu sejas a personagem principal ou que tu estejas a visualizar em filme ou a sentir em filme. Então estás no topo de uma montanha. Agora, criando esse filme real ou imaginário. Imaginando, sentindo, percebendo que sons, sensações e cheiros estão à tua volta no topo dessa montanha. Mas essa montanha, eu vou alterá-la ligeiramente. Essa montanha tem uma espécie de declive. Tu estás aí, apenas nesse lugar seguro. Tudo aí à tua volta parece ser um precipício. E tu sabes que tens que sair dali. E então tu percebes que à tua frente, porque estavas distraído, não percebias que à tua frente está outra montanha. E ela é ligada, portanto, uma montanha grande, ela é ligada por uma ponte. Aquelas pontes de madeira. Mas não é uma ponte de madeira arcaica ou rústica. É forte, é segura, dá-te estabilidade. E tu percebes que do outro lado lá existe a tal montanha onde tu tens que chegar. Mas, para lá chegarmos, meu querido, tu tens de te focar no momento em que tu estás. Tu tens de te focar naquilo que não está bem e dar essa indicação ao inconsciente que há algo que tens que mudar, há algo que tens que sair, há um padrão que está aí dentro. Mas para atravessarmos essa ponte, poderá ser de tábuas, poderá ser grossa ou fina, poderá ter cordas grossas ou finas, poderá ter uma tábua contínua. A questão é que para a passares tens que tomar consciência de algo no teu inconsciente. Vais perceber que essas tábuas ou essas cordas têm um som. E tu podes testar mesmo agora, colocar um pé em cima de uma tábua para perceber que ele faz um som. Pode ser um som de uma música, pode ser um som ridículo, não interessa. Essa tábua tem um som. E cada vez que a partir de agora tu vais pisar uma tábua, mas ainda não vamos atravessar já essa ponte, porque eu tenho que te dar outras indicações, tu vais ouvir esse som tocar na tua mente. Pode ser de um circo, pode ser uma música que tu gostes, o que for. É um som para ti. Porém, cada tábua tem ainda associado um símbolo. Pode ser um símbolo químico da tabela periódica, pode ser uma equação de matemática, pode ser uma cor, tal e qual como se fosse pintado com um arco-íris, e todas as outras por aí fora vão ganhando cor. Pode ser letras de música, pode ser uma música que te faz dançar, não interessa. Cada tábua dessa ponte tem um desafio para ti. E tu vais pegar no desafio que te faz mais sentido. Pode ser resolver uma equação, pode ser sentires os símbolos químicos, pode ser sentires necessidade das cores a envolver o teu corpo, pode ser necessidade de cantar, de dançar, pode ser o que tu quiseres, que eu não me esteja agora a lembrar. A questão é que todas as tábuas que tu vais passar têm algo com o qual tu te identificas dentro de ti. Então, a partir de agora, é da tua responsabilidade chegar ao outro lado, passar essas tábuas, resolver-se contas de matemática, analisar símbolos químicos, dançar, cantar, ler um poema, o que for, pintar, o que for. Eu vou esperar por ti do lado lá. Vou-te dar um tempo. Quando estiveres preparado, respira fundo. Vamos ao trabalho. E vai percebendo como há sons associados, como há cheiros do topo da montanha, como há o toque da corda e talvez o balançar, mas é um balançar firme, tu estás seguro. Eu estou deste lado, estou à tua espera. Confia em ti. Está na hora de saíres desse padrão antigo.
Isso. Se te apetecer, corre. Muito bem. Agora que estás deste lado, vamos continuar. Se ainda não chegaste, coloca na pausa e quando chegares ao lado de cá, volta a colocar no play. É da tua responsabilidade chegares ao lado de cá, da nova montanha. Agora que chegaste a esta montanha, ela pode se transformar em tudo aquilo que tu quiseres. Poderá ser uma praia, um vale, uma montanha, uma planície, uma estrela, um arco-íris, uma queda d'água, um rio, o que for. Uma floresta, o que for. É o teu sonho que se torna cada vez mais real. É o teu lugar seguro, aquele que tu estás a aprender a construir hoje. E vai percebendo neste lugar cada pormenor, as folhas das árvores, as cores, os formatos, as raízes das árvores, das flores, dos arbustos, se tiver. Vai percebendo as diferentes cores que tu tiveres no mar, as sensações que o mar te dá. Se tiveres uma queda d'água, percebe como a frescura da água salta para o teu rosto. Se for o topo de uma montanha, percebe como há o vento, o silêncio. Se for outro lugar qualquer, meu querido, conecta-te com esse espaço. Percebe porque é que é um lugar agradável para ti. Porque é que tu te sentes aí bem. Eu vou-te dar naquilo que no tempo terreno se chama 1 minuto, sensivelmente. Mas aí dentro vão parecer anos, séculos e milénios. E por isso mesmo, deita-te nesse espaço. Senta-te com as costas encostadas a uma árvore, ou o que for. Coloca na intenção de descontrair o teu corpo físico, a tua mente. E a tua parte espiritual também, se assim for, da tua crença. E vamos começar no silêncio apenas, conectando-te com esse espaço. Vamos colocar na intenção que este tempo que eu te vou dar vão ser anos, séculos, milénios em que o teu corpo descontrai e renasce. Começar agora. Permite soltar tudo, entregar-te apenas ao momento. Vais começando a ter a consciência aí desse lugar. É como se aí dentro tudo começasse a espreguiçar, tivesses tido tempo para ti e honras esse tempo para ti, agradeces. Porque muitas vezes durante o dia tu deixas de te ouvir, deixas de pensar em ti, deixas de sentir e vives na rota do rato, sem parar para te analisar. Convido-te a procurares um baú nesse espaço. Um baú antigo, quem sabe, fechado, mas que não é necessário chave para o abrir. Vai aproximando-te desse baú, vai percebendo o que é que ele te faz sentir. Coloca a mão no baú, analisa e sente todas as emoções, imagens que possam disparar. Deixa fluir, meu querido. Vamos respirar fundo. Dentro desse baú estão momentos de dor,
momentos que te magoaram. Há coisas profundas mesmo que estão guardadas nos baús da memória antiga. Eu refiro-me apenas a esta vida, a esta dimensão, a este plano. Então eu convido-te a abrires o baú e aí dentro podem estar imagens, objetos, sensações, cores, o que for, que representem momentos que tu sentiste dor, que tu te sentiste perdido, que te magoaram. Vai retirando esses objetos, vai prestando atenção um a essas cores, a essas imagens, a presta atenção a cada um deles. Alguns trazem-nos cheiros, outras memórias, outros paladares, outros cheiros, outros toques, outros o que for, sensações analisadas, outras visões de dor. Escolhe um objeto um por um. Este é um trabalho teu, querido. Percebe? Porque é que continuas a guardar isso dentro de ti? Que conforto ou que proteção te deu? Mas também, o que é que te impediu de ser na vida? O que é que tu deixaste de ser, de fazer no dia a dia? Quando tu tiveres conhecimento, quando tu estiveres pronto para soltar essa dor, essa mágoa, coloca na terra, ou na areia onde tu estiveres, ou na água, e deixa que esse elemento dissolva. E quando ele for dissolvido, é como se tu sentisse uma lufada de ar na mente e no coração. E vais fazer o mesmo processo para todos os objetos que aí estiverem. Como sempre, se for necessário, se eu continuar a falar e ainda não estiver tudo analisado, coloca o vídeo em pausa, analisa e voltas a pôr no play para continuares. Honra o teu tempo, honra o que tu tens aí para trabalhar. Percebe porque é que tu ainda não limpaste isto tudo, o que é que te magoa, o que é que ainda mantém-se dentro de ti. Se realmente precisas dessa dor, dessa mágoa, do que aí estiver dentro de ti, do teu baú das memórias. Às vezes nós guardamos memórias de pessoas, situações de pessoas que nos magoaram ou que faleceram nos piores momentos. Isso é uma defesa do inconsciente, para não perder, porque nós estamos habituados, desde que somos humanos, a sobreviver. Então o nosso sistema límbico faz disparar o instinto de sobrevivência, luta ou fuga, estar preparado para o negativo. É o instinto de defesa dele, para se proteger. Mas agora que tens consciência disso, percebes que as pessoas que partiram, as memórias boas, se for o caso, não estão associadas à dor ou ao sofrimento, estão associadas aos momentos bons que viveram contigo. É aí que eles habitam dentro de ti, no teu coração, nos teus baús, é nas coisas boas. Para isso, meu amor, tens que tirar tudo o que está dentro de ti. Por isso tens que entregar à terra, ou à areia, ou à água. Já chega, meu amor. Agradece tudo aquilo que te ensinou, porque tornou-te certamente mais forte, mais consciente, mas já chega. Uma após outra. Memórias, dores, feridas, ou o que for. Se tiveres muitas e não for possível trabalhar tudo hoje, está tudo certo. Podes voltar aí sempre que for necessário. Porém, vais perceber que à medida que tu vais trabalhando hoje aqui, todas as outras se vão dissolvendo automaticamente e se calhar um baú que estava cheio vai começando a diminuir sem tu te aperceberes porquê. Porque é assim que o inconsciente trabalha. Vai resolvendo outras coisas simultaneamente, quando tu permites soltar aquilo que não queres mais. Mas agradece todas essas situações que tu viveste, porque todas elas te tornaram a pessoa que és hoje, forte, resistente, se calhar mais sonhadora, mais consciente da necessidade de viver a vida, mais consciente de ser feliz, não sei.
Analisa-te. Até esse baú estar vazio. Eu agora vou partir do pressuposto que o teu baú já está vazio. Se não estiver, coloca na pausa. Ou então podes o que tu quiseres. Podes continuar e resolver depois. Porém, vais perceber, batendo no fundo do baú, com a tua norça dos dedos, com os teus dedos, com a tua mão, vais perceber que há uma espécie de fundo falso. Aí dentro está o teu maior tesouro da vida. Aquilo que foste deixando de dar importância porque te foste focando nesta parte menos boa cá de fora. Vamos tirar esse fundo falso. Vamos ver as coisas boas que tu tens no teu inconsciente que também caíram no esquecimento. Provavelmente memórias com pessoas, situações que ultrapassaste, momento em que te sentiste muito amado, momento em que te sentiste extremamente forte, momento em que foste reconhecido, não sei. Mas tu sabes, porque estás a ver, estás a sentir, estás a cheirar, estás a tocar, o que for. E estás a honrar tudo isso que está aí dentro de ti. Tudo o que estava também escondido, também esses momentos bons que estavam relegados para uma parte mais profunda da tua cebola, da tua casca, da cebola, do teu inconsciente. E observa um por um também. Mas estes nós vamos deixar dentro do baú, ou se tu quiseres podes trazer para dentro do teu coração, como se houvesse uma sala. Uma sala em que tu colocas molduras desses momentos bons, em que tu voltas a colocar pessoas, personagens que já não estão vivas, ou que já não estão contigo, ou que já não têm a mesma empatia. Vai percebendo como tudo isso te vai envolvendo, te vai fazendo crescer uma onda no teu coração, como se o teu coração abrisse, como se lembrasse de coisas que já nem te lembravas há tanto tempo. Meu amor, mas nessas imagens, procura a criança que tu foste. Escolhe uma dessas imagens que possam estar aí, fotos. Vai ver a criança que tu foste. Observa essa foto e recorda-te o que tu mais gostavas. Se foste feliz enquanto criança, quem estava aí, quem contribuía para a tua felicidade, o que é que essa criança tinha que tu não tens ou que tens hoje? Às vezes nós passamos a vida inteira à procura de algo que nos falta. E é das coisas que eu mais tenho percebido em consultas. O mais sagrado de nós é a nossa criança interior. É isso que nós procuramos muitas vezes, porque abandonamos no caminho, porque nos foi ensinado que temos que crescer. Temos que ser adultos responsáveis. E deixamos uma parte de nós. Claro que nós temos que ser adultos responsáveis. Mas a nossa criança ficou relegada no passado. A nossa criança é o que mais sagrado nós temos, é a nossa felicidade interna, é a nossa explosão de alegria, é a nossa inocência, é a nossa capacidade de ver o mundo pela primeira vez. E perceber que a maior defesa que nós podemos ter do outro é o amor no coração. É um amor por nós próprios. E se for da tua vontade, transforma essa imagem na tua criança ao teu lado. Ao miúdo ou à miúda que tu foste. Abraça-o, coloca-te ao nível dos olhos, abraça-o. Diz-lhe que o amas, enche-o com todo o amor que ele precisou, com toda a compreensão, com todo o carinho, resgata todo esse ser para dentro de ti. Coloca essa tua criança a viver dentro de ti. És tu o responsável por fazer com que essa criança esteja viva hoje em dia. Isso é uma energia a mais importante dentro de nós. Explica-lhe que não a vais abandonar novamente, que já percebeste que os dois precisam do outro. Talvez ela esteja ferida, talvez ela esteja triste ou talvez até esteja alegre. Não sei. A única coisa que eu sei
é que essa criança dentro de ti, fundida, está 100% feliz. E tu hoje percebes que os 100% da felicidade dependem de ti. Todos os outros são um acréscimo. Honra quem tu és, quem tu foste e quem tu serás. Talvez não tenhas podido mudar o passado. Nós não sabemos como é o futuro. A única coisa que nós temos ciente é o nosso presente, aquilo que nós podemos mudar. Então, ser feliz hoje. Honra-te. Nós passamos a vida a querer ser feliz e depois esquecemos-nos, focamos-nos no negativo, porque faz parte do nosso sistema de subsistência. Hoje escolhe ser-te feliz. Hoje és o ponto, és o cerne da questão. O teu baú das memórias boas vai ficar aberto. A tua criança interior pode estar em fotografia ou dentro de ti, é como tu quiseres. Pode ficar aí a brincar, é como tu quiseres. Este é um espaço onde tu podes regressar sempre que tu precisares, a este lado. Aquela montanha antiga onde nós começamos não existe mais. Aquela ponte que tu ultrapassaste não existe mais. Podes viajar desse ponto para outros locais ainda mais agradáveis. Mas por hoje, meu amor, o trabalho está feito. Descansa, serena-te. Respira essa paz que tu tens dentro de ti. Até breve.